No programa de hoje, vamos reviver uma tragédia que marcou nossa cidade em meados dos anos 70. A partir de agora, acompanhem comigo esta matéria. Estamos aqui no Cemitério da Saudade, resgatando uma história triste que ocorreu há 40 anos atrás. O famoso caso, conhecido como o Monstro de Bragança. Infelizmente, vitimou 4 crianças inocentes, 4 crianças com o máximo de idade de 10 anos de idade, e hoje nós estamos aqui, cujo resultado dessa atrocidade, dessa monstruosidade, desse psicopata, desse indivíduo que não podemos nem dizer um ser humano, e sim um animal, e o resultado está aqui. 4 crianças enterradas, 4 crianças inocentes que foram dizimadas por esse monstro. Nesse triste episódio, a Polícia Civil trabalhou muito e contou com a presença de vários policiais na elucidação desse caso. Entre eles o investigador Ivan Paris, o investigador Shira e hoje o Dr. Djaí Tucci, delegado de polícia e um expoente da nossa polícia. Então nós vamos agora conversar com o Dr. Djaí a respeito desses fatos, que vai nos orientar, que vai nos trazer aí fatos que realmente aconteceram na época. Eu me lembro que eu era investigador de polícia, bem jovem ainda. Eu era chefe dos investigadores de Bragança Paulista e eu estava em férias. Já estava um clamor muito grande da população de Bragança e a imprensa já a falar desses casos, do desaparecimento das crianças. O Sebastião Antônio de Oliveira já tinha antecedentes criminais. O investigador Hélio Pires, que também era radialista, escreveu um livro, não sei se foi publicado ou não, tinha o título de Anjos Partidos. E ele levantou no manicômio um parecer do médico dizendo que colocar Sebastião Antônio de Oliveira nas ruas era um perigo, tanto para o próprio Sebastião Antônio de Oliveira, como para as outras pessoas, que ele era incurável, era um psicopata perigoso e tal. Ele tinha o nome de Monstro de Bragança Paulista. Mas, mais em Bragança, ficou conhecido como Bastião Orelha. O Dr. Luiz Lacerre pediu apoio para a Regional de Campinas, então vieram policiais de Jundiaí, vieram policiais de Campinas, vieram policiais, enfim, de outras cidades para ajudar lá. Quando eu voltei de férias e comecei a trabalhar no caso, eu distribuí um policial de Bragança Paulista. Eu me lembro do Ivan Paris, me lembro do Edson Latanzi, do Ninho, do Laurides Zanin, enfim, todos o Chirafuc, o João de Campos Júnior, que já não é mais policial. E um em cada viatura das pessoas que estavam trabalhando de outras cidades. Quando um motorista de táxi percebia que era um policial que estava investigando aquele caso, ele levava a gente onde fosse preciso, sem cobrar, sem que a gente precisasse pagar. Então o povo de Bragança Paulista se colocava à disposição para emprestar carro, para abastecer os carros, para ajudar com informação. A população de Bragança Paulista se mobilizou muito nesse caso. O Bastião Orelha, o Monstro de Bragança Paulista, como queira, ele usava tipo uma faixa, como se encobrisse uma operação, mas de forma simulada. Ele passava mercúrio cromo aí e se fazia de um velho benzedor. Ele se aproximava das crianças e das famílias dizendo que ele era benzedor. O primeiro fragmento de impressão digital dele, quem conseguiu foi um investigador chamado Honesto João Gomes Fló, que era de Campinas, que conhecia muito a investigação de homicídio. Bom, estabelecido já depois das investigações quem poderia ser o autor, que poderia ser o Bastião Orelha, o autor, nós passamos a procurar onde ele estava. Então, informação daqui, informação dali, informação de lá. Nós fomos dar
em uma ponte do Curitibanos, tinha indo de Bragança no sentido do Curitibanos, à direita, antes da ponte, tinha uma venda. E ele estava dormindo embaixo dessa ponte. Fomos prosseguindo as investigações até Amparo. E em Amparo nós identificamos esse cartão do Fundo Rural. E esta carteira que ele tinha de uma igreja que ele frequentava lá. Bom, daí, onde está esse homem que estava atrás dos benefícios do Fundo Rural? Saímos pela zona rural através do endereço de um contato que ele tinha deixado lá. Chegamos numa casa, eu e os policiais, quem estava lá era, nesse carro era um Galaxy, nós estávamos trabalhando com um Galaxy de 4 portas. Eu me lembro que quem dirigia era um investigador chamado Silvio Bianchi. Na frente estava um investigador japonês, o Meu Nakashima, que depois virou delegado. E do meu lado esquerdo estava um policial chamado Roberto Nunes. E eu estava do lado direito, no banco traseiro desse Galaxy. Quando nós paramos na beira da estrada, entre Bragança e Amparo, eu vi tipo no sítio fala muito uma tuia. Era uma casinha pequena, um paiol, e a porta aberta. E eu da estrada, eu vi o vulto dele lá na porta. Eu saí do carro correndo, desarmado. Quando eu cheguei na porta da casa, ele estava com um rádio-fio, aqueles rádio-fio que existia pilha, um rádio-fio assim, ouvindo o Gil Gomes falando sobre o caso. Ele olhando, e ele estava guardando uma garrochinha, no coldre da garrochinha. Uma garrochinha 22 com 2 balas lá no cano. Eu entrei na casa, ele era fraco, eu catei, segurei a mão dele e a arma junto, tomei a arma dele e ali efetuamos a prisão. Não adianta você ter alguém que confesse, mas você não encontrou o corpo, não encontrou a arma. Então nós precisávamos, em primeiro lugar, encontrar os corpos. Quando nós colocamos ele no carro e havia essa pré-combinação entre os policiais, eu perguntei para ele, falei, Bastião, onde é que estão? Mostrou os 4 corpos. Quando ele viu que o negócio estava feio, mesmo que ele já tinha me machado, estavam atrás mesmo, para valer mesmo, aí ele foi embora daqui de Bragança, foi embora para Valinho, parece. Nós não comia, não bebia, né? Não tinha fome, não tinha só água, só e mais nada. Eu e a Pascoalina, veio um carro de viatura e levou eu para fazer uma entrevista, mas não era entrevista. Eu nunca tinha entrado em consultório médico. Aí eu cheguei em casa, deitei, sentei no sofá. Do jeito que eu sentei no sofá, eu fiquei, né? Aí já tinham pegado ele lá. Quando foi outro dia cedo, que eu acordei no sofá, daquele jeito que eu sentei, eu estava ainda. E cheio de gente em casa, na rua. Aí a turma falou assim, já pegaram o homem que matou suas crianças. Já falou assim, porque não tinha mais esperança mesmo para encontrar vivo, né? Nossa, foi bem complicado aquele dia para nós. Mas 19 dias depois, antes disso, esses 19 dias nós andamos para lugar que eu nem sei contar para vocês, para onde tanto nós fomos. Porque a gente não tinha cabeça para nada mais, né? Para nada. Foi difícil. O dia que eu fui dar parte, eu fui na Rádio Bragança para procurar as crianças, uma mocinha estava escrevendo no livro assim, ela olhou para mim e disse para mim, quando que sumiu as crianças? Eu falei, foi ontem. Aí ela disse assim para mim, mas que hora foi? Eu falei, né? Sem querer ela escapou da boca dela, falou, já tem mais 2 que sumiu e nós não consegue achar. E daí do lugar que ele tirou para ele carregar até aqui, ele foi danado mesmo. Porque foi dali da Vila Bianchi, sabe? Abaixo daquele asilo São Vicente de Paulo, eu morava ali. Ali que ele pegou da casa de uma madrinha minha ali, tá, as crianças ficavam lá para mim trabalhar. Cheguei na casa, era o quê? Umas meio-dia mais ou menos, das 8 a meio-dia.
As crianças tinham sumido. Quando eu cheguei, ela disse, as crianças sumiram, nós não conseguimos achar. Nossa, Deus do céu. Uma coisa dessa, eu vou falar a verdade pra você. E nem essas outras crianças que ele fez, saberemos lá, né? Quantas crianças, né? Porque a gente é assim, né? Às vezes eu vejo você de um jeito, ela do outro, mas o coração ninguém vê, só aquele lá de cima que vê e que sabe, né? Eu me lembro que o último foi na saída da Santa Luzia, quando vai pegar a estrada de Itatiba, tinha uma plantação de eucalipto lá no meio, tinha, não sei se é a menina, acho que é a última, Maria Janete Dalcin. Depois que nós encontramos os corpos, fomos numa casa, telefonamos para o Dr. Luiz Lacerre e marcamos o encontro no Jardim Público. Mas no momento que ele mostrou o último corpo, ele me falou, moço, me mata. Moço, por favor, me mata. Eu não tenho coragem de suicidar, mas tem uma voz do além que manda eu fazer isso. Eu não vou parar de fazer isso. Algumas pessoas dizem que ele comia a criança inteira, não é isso? E aí quando a população soube que ele tinha sido preso, ele foi levado para a casa da mãe do Torrinha. Nós escondemos ele lá, passamos a noite com ele lá, com o pai do Torrinha, a mãe do Torrinha. Cederam a casa, nós guardamos ele na garagem, porque a população queria matar ele de qualquer maneira. No dia seguinte, foi filmado, veio a imprensa do Brasil inteiro para fazer a recuperação, tanto que essa aqui é a revista O Cruzeiro. Um grupo de pessoas de Bragança Paulista queria dar uma gratificação em dinheiro para nós policiais. E nós abrimos mão de ganhar essa gratificação para que fosse dado para as famílias das crianças mortas. Ele se aproximava, envolvia as crianças, dava bala e tal, e falava para as famílias que ele benzia. Então ele criava assim uma certa familiaridade aí, onde ele estava, e arrastava as crianças para lugar, mas fazia isso. Mas ele não era um jeito assim, que não sabia conversar, sabia explicar, sabia que ele tinha essa tara, ele, a mim, vou repetir inclusive. Ele disse, moço, me mate, moço. Me mate porque eu não vou parar de fazer isso. Eu não consigo parar de fazer isso. Ele se enforcou no presídio depois, morreu enforcado. Ou enforcaram, ou ele se enforcou, mas o certo é que ele morreu. Doutor Jair, obrigado, tá? Muito esclarecedor a sua entrevista. E eu que agradeço, João. Vocês terem vindo na minha casa, que é sempre de vocês, sua, do Fernão, nosso amigo. E eu pedi para encerrar aqui, mostrando as flores, que poderiam simbolizar as crianças que foram embora. E a oliveira, que simboliza a paz. A paz. E muito obrigado, João. Obrigado, senhor. E aí a gente encerra aí o nosso primeiro programa hoje na linha de tiro, com esse esclarecimento do Dr. Djair Tucci, que foi um dos protagonistas na época desse triste episódio.